Olá, bem-vindos. Olha, sente-se às vezes um pouco à deriva? Aquela sensação que acho que é muito comum hoje, talvez mais entre os 18 e os 30 anos, de andar sempre à procura da próxima coisa, sabes? Do próximo estímulo, mas sem sentir que se está realmente a ir a algum lado. Tipo, a navegar num nevoeiro de notificações, de gratificações que aparecem e desaparecem. Ok, então vamos tentar perceber isto um bocadinho melhor. Hoje vamos falar de dopamina, que toda a gente conhece como a molécula do prazer, mas na verdade parece que é mais sobre motivação, certo? Sobre aquilo que nos faz ir atrás das coisas. E vamos ver como essa busca, essa procura constante, pode ser uma armadilha. Como pode minar o nosso foco e a nossa capacidade de, sei lá, construir algo mais sólido. Por esta conversa baseamos-nos numa série de análises, de estudos sobre neurociência, comportamento, sono, até a organização e os mecanismos da motivação e da procrastinação. Coisas fascinantes mesmo. O nosso objetivo aqui é mergulhar um pouco nesta dinâmica da dopamina, perceber os riscos de vivermos só para o próximo hit de satisfação fácil e talvez descobrir porque é que o esforço, a disciplina, sim, aquele caminho que parece menos apelativo pode ser, no fundo, a chave para ter mais controle, mais propósito na vida. Quer dizer, o que é que isto significa para quem quer mesmo melhorar a rotina, encontrar mais disciplina, não é? Então, se calhar, começamos por aí. Dopamina. Não é só sentir prazer, pois não. É mais sobre o desejo. A antecipação, exatamente, é isso mesmo. A dopamina é tipo o motor que nos faz procurar, que nos faz explorar, desejar. O problema, Hum. o problema surge quando somos bombardeados sem parar por coisas que disparam muita dopamina, muito rápido, muito fácil. Redes sociais que nunca acabam, videojogos super estimulantes, comida hipercalórica, pornografia, pronto, essas coisas. A investigação mostra que esta avalanche constante pode de facto desregular o nosso sistema de recompensa. É quase como se criássemos uma tolerância, não é? Como se precisássemos de doses cada vez maiores de excitação para sentir a mesma coisa. E depois as coisas simples, normais, como ler um livro, dar um passeio, começam a parecer, sei lá, aborrecidas. É precisamente isso, desenvolve-se uma espécie de resistência. O cérebro habitua-se a níveis tão altos, tão intensos de estimulação, que as recompensas mais naturais, mais subtis, perdem o encanto. E o mais estranho, talvez, é que ter mais dopamina a circular não significa necessariamente sentir mais prazer. Os receptores podem ficar menos sensíveis. É um bocado como estar a gritar numa sala onde toda a gente já está a usar tampões nos ouvidos, percebes? O sinal está lá, mas não chega da mesma forma. Isso explica muita coisa. Talvez explique porque é tão difícil às vezes focarmos em algo que exige esforço a longo prazo. Um projeto importante, aprender algo novo. Quando o telemóvel está ali ao lado, a piscar, a chamar. O cérebro parece mesmo programado para preferir a recompensa imediata, o mais fácil. Sem dúvida. E é aqui que entra em jogo uma parte fundamental do nosso cérebro, o córtex pré-frontal. Podemos pensar nele como o nosso CEO interno, sabes? A parte que planeia, que toma decisões mais racionais, que controla os impulsos. E, crucialmente, é a parte que nos permite escolher o caminho mais difícil agora, pensando na recompensa maior lá à frente. É ele que nos deixa adiar a gratificação. Só que, pronto, isto tem um custo. Ativar este CEO gasta imensa energia. A investigação mostra isso claramente. As tarefas que exigem foco, controlo, são metabolicamente caras para o cérebro. Não é só uma sensação, o cérebro está mesmo a gastar mais gasolina. Ah, ok. Aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Quer dizer que isso liga diretamente à procrastinação. Adiar tarefas chatas não é só preguiça. Pode ser o nosso CEO a dizer, pá, estou esgotado. Pode ser um fator muito importante, sim. A procrastinação pode surgir por várias razões, claro. Pode ser um córtex pré-frontal sobrecarregado, tipo com demasiadas tarefas, decisões por tomar, tudo desorganizado, ou num cérebro ainda em desenvolvimento, como nos adolescentes, ou até o perfeccionismo, aquele medo de não fazer perfeito que nos paralisa. Em muitos casos, é o cérebro a tentar poupar energia, a fugir do esforço que o CEO exige. E há aqui um contraste muito claro. A motivação que vem só da dopamina, aquela ânsia pela recompensa rápida, versus o esforço, que é sustentado pelo córtex pré-frontal. Há estudos que indicam que quando estamos a fazer algo desafiador, a dopamina pode até distorcer a nossa percepção. Faz o esforço parecer maior do que é e o tempo passar mais devagar. É por isso que as tarefas difíceis parecem
tão penosas quando não estamos realmente ligadas a elas. Em condições como o TDAH, por exemplo, esta percepção de esforço e tempo pode ser ainda mais afetada. Uau! Ok, percebo a armadilha. A dopamina fácil de um lado, o esforço consciente que custa do outro. Mas como é que saímos disto na prática? Não basta decidir ter mais força de vontade, pois não? Essa força de vontade parece que se gasta rápido. Exatamente. A força de vontade é como um músculo. Cansa-se. É um recurso limitado. Por isso precisamos de estratégias, de sistemas. A investigação aponta vários caminhos, sim. Um deles é o chamado reset dopaminérgico ou um reequilíbrio. A ideia é identificar e reduzir conscientemente as fontes de dopamina excessiva e fácil, talvez menos tempo em certas redes sociais, limitar os videojogos, esse tipo de coisa, e substituir por atividades que tragam uma satisfação mais sustentada. Exercício, ler, hobbies manuais, conversar com amigos cara a cara e, muito importante, permitir-se sentir algum tédio. Pode parecer estranho, mas o tédio pode ser um sinal bom, pode ser o cérebro a começar a reajustar-se, a ficar mais sensível outra vez às recompensas normais da vida. E uma dieta equilibrada, sem aqueles picos de açúcar constantes, também ajuda imenso neste reequilíbrio. Faz todo o sentido. É como reduzir o ruído de fundo para voltar a ouvir a música, não é? E em relação a aliviar a carga do nosso CO cerebral, o córtex pré-frontal, como é que o ajudamos? Essa é outra frente de batalha essencial. E aqui entra a organização estratégica. Basicamente, tirar as tarefas da cabeça e colocá-las num sistema externo. Pode ser uma agenda, um calendário no telemóvel, até simples listas ou post-its para o dia. Só o ato de anotar, de tirar da mente, já liberta recursos mentais. Depois é importante rever essa agenda regularmente, talvez de manhã, criar blocos de tempo para o que é importante, usar cores para prioridades. Tudo isto ajuda a reduzir a sobrecarga e a dar clareza ao cérebro. A estrutura do nosso dia-a-dia e do nosso ambiente também é chave. Rotinas consistentes, horas de acordar e deitar, refeições, blocos de trabalho, ajudam a regular o nosso sistema nervoso. E preparar o espaço físico, minimizar as distrações visuais, sonoras no sítio onde trabalhamos ou estudamos, faz uma diferença brutal. E não podemos esquecer o sono. Dormir bem não é um luxo, é a base de tudo. Curiosamente, também exige esforço e organização ter uma boa higiene do sono, sabes? Criar as condições certas. Sim, o sono é fundamental. E em relação a lidar com a nossa própria mente? Aqueles pensamentos que nos puxam para baixo, a ansiedade, a dúvida. Como é que lidamos com isso? Aí entra o que podemos chamar de racionalização. É uma ferramenta muito poderosa para ativar o córtex pré-frontal e, ao mesmo tempo, acalmar outras áreas, como a amígdala, que é o nosso alarme de medo. Significa questionar ativamente os pensamentos automáticos, negativos ou irracionais. Por exemplo, estás num sítio com muita gente e sentes aquela ansiedade social. Podes parar e perguntar: Ok, quais são as provas concretas de que estão mesmo todos a olhar para mim e a julgar-me? Uma técnica muito útil é escrever esses pensamentos ansiosos, talvez a azul, e ao lado, a vermelho, escrever respostas mais racionais, baseadas na realidade. Isto ajuda mesmo a desarmar a ansiedade, a reduzir a atividade da amígdala. E claro, não há como fugir disto, o poder da repetição. A mestria, seja no que for, vem da prática deliberada. É tentar, errar, perceber porque é que se errou, corrigir e repetir. É isso que constrói essa competência, essa confiança. Isso da repetição e da prática leva-me a pensar nas recompensas. Falaste que a dopamina nos faz buscar. Mas como é que a recompensa em si influencia o nosso comportamento? Lembro-me de ter lido sobre um estudo antigo, com crianças, desenhos, algo assim. Ah, sim. O clássico estudo de Stanford. É muito interessante. Basicamente mostrou que quando começaram a dar recompensas externas a crianças por fazerem algo de que elas já gostavam, por si, neste caso desenhar, o interesse intrínseco delas pela atividade começou a diminuir. E quando a recompensa acabou, elas passaram a desenhar menos do que antes de haver recompensa sequer. Isto é um alerta importante, né? Temos de ter cuidado para não fazer as coisas só a pensar na recompensa final, o dinheiro, a nota, o elogio. É a diferença fundamental entre a recompensa extrínseca, que vem de fora,
e é intrínseca, que é a satisfação que encontramos na própria tarefa. Se o nosso foco está só no prémio lá longe, todo o processo até lá pode tornar-se um sofrimento. E como vimos, a dopamina pode até fazer o tempo parecer que se arrasta se a única coisa que nos motiva é essa recompensa distante. Ok, então, como é que podemos usar as recompensas de forma mais inteligente? Como é que recompensamos o processo? O esforço em si. É possível? É exatamente essa a chave. Aprender a encontrar satisfação no próprio ato de fazer as coisas. Reconhecer e valorizar internamente o esforço. Dizer a nós mesmos: olha, foi difícil, mas consegui treinar. Ou consegui focar-me durante 1 hora neste relatório chato. Sentir essa pequena vitória interior. E também podemos usar reforçadores externos, claro, mas ligados ao processo. Tipo, tirar fotos do progresso num projeto pessoal, partilhar uma pequena etapa concluída com um amigo, permitir-se um pequeno prazer, um café especial, ouvir uma música depois de completar uma etapa difícil. O truque aqui é que isto ajuda a libertar um bocadinho de dopamina durante a tarefa. Torna o esforço mais suportável, às vezes até agradável. É como encontrar pequenas fontes de energia ao longo do caminho, em vez de esperar só pelo fim para poder respirar. Isto ajuda imenso a construir hábitos sólidos. No fundo, estamos a treinar o nosso cérebro a gostar do esforço. Gosto muito dessa ideia. Em treinar o cérebro a gostar do esforço. E isso leva-me a uma ideia um bocado provocadora que surgiu nas nossas fontes. A ideia de que, paradoxalmente, neste mundo que parece tão competitivo, tão cheio de informação, talvez hoje em dia esteja mais fácil destacar-se. Como assim? Parece o contrário. Parece contraintuitivo, sim, mas a lógica por trás é interessante. Alguns dados, por exemplo, indicadores de literacia funcional ou científica, sugerem que, bem, que uma parte significativa da população pode ter alguma dificuldade em interpretar informação mais complexa, ou em aplicar conhecimentos em situações novas, ou mesmo em manter o foco de forma consistente. Há uma tendência grande para operar em piloto automático, a reagir aos estímulos mais imediatos, sem grande planeamento, e isto liga-se ao que se observa em muitos meios, sabes? Uma certa falta de organização pessoal, de definição clara de prioridades, de método. As pessoas sentem-se muitas vezes sobrecarregadas, perdidas, precisamente por causa desta dificuldade em gerir o foco e o esforço neste ambiente que nos puxa para todo o lado. E por vezes o próprio ambiente social pode até normalizar ou reforçar comportamentos que são menos focados ou menos produtivos a longo prazo. Então, o que é que isto significa, na prática? Se juntarmos as peças todas, no mundo onde a atenção parece ser um bem cada vez mais raro, onde muitos funcionam nesse modo mais reativo, dominar estas ferramentas de falamos, gerir a dopamina, fortalecer o córtex pré-frontal com a organização, com o esforço consciente, encontrar satisfação no processo, isto deixa de ser apenas desenvolvimento pessoal, certo? Torna-se uma vantagem estratégica enorme. Uma vantagem competitiva mesmo. Ufa, que viagem intensa! Exploramos esta dança complexa da dopamina entre ser o nosso motor e ser uma armadilha de gratificação fácil. Vimos como o nosso CEO cerebral, o córtex pré-frontal, é tão importante para o esforço e como podemos apoiá-lo com organização, com rotina e descobrimos estratégias para tornar o próprio esforço mais recompensador, o que é fascinante. Sim, e acho que a mensagem central, a mais poderosa, é mesmo esta: construir foco, disciplina, uma vida com mais propósito. Isto não é algo que simplesmente acontece connosco. É uma conquista ativa. Exige intenção, exige planeamento, exige esforço. É como dormir bem, que também exige criar as condições certas, ter uma higiene do sono, requer paciência, resiliência contra as distrações fáceis que estão por todo o lado e essa capacidade de encontrar valor no próprio processo de fazer as coisas difíceis. É, no fundo, escolher sair do piloto automático. Exato. E para quem nos ouve e talvez se sinta um pouco nesse turvilhão de estímulos e falta de rumo, talvez a pergunta final para refletir seja esta. Qual é a mais pequena ação concreta que possa ser feita ainda hoje, que representa um passo baseado no esforço consciente e não naquela busca impulsiva pela próxima dose de dopamina fácil? Qual é essa pequena coisa que pode começar a fazer hoje para construir ativamente a rotina e a disciplina que deseja? Algo que coloca a pessoa, mesmo que seja só um bocadinho, de volta ao comando.